Financiamento imobiliário. Antes de você assinar um contrato com o banco para finalmente ter a sua casa própria, parar de pagar aluguel, eu vou compartilhar com você nesse vídeo alguns pontos que eu considero fundamentais que você analise antes de tomar uma decisão. Por isso, já fica nesse vídeo, já deixa seu like e bora para o conteúdo. Casa própria é o sonho de muitos brasileiros. Muita gente tem esse desejo de parar de pagar aluguel e ter aquilo que é seu. E até por se tratar de sonho, de realização pessoal, é que esse assunto acaba se tornando muito polêmico aqui na internet. O ponto é, casa própria é patrimônio. Quando você vai fazer um balanço daquilo que você tem de ativo e de passivo na sua vida, a casa própria entra como um patrimônio que é seu, entra como um passivo. Isso significa que quando você mora nessa casa, ela não se torna um investimento. Mas calma, gente, dizer que casa própria não é investimento não significa que você não deva comprar a sua, não quer dizer que ela seja um mau negócio. Muito pelo contrário, tem pessoas que têm dinheiro para comprar a sua casa, inclusive comprar à vista, mas por considerar uma coisa chamada custo de oportunidade, elas preferem financiar. Preferem deixar aquele dinheiro que elas têm investido e optar por um financiamento que talvez tenha um juro menor. Então, o ponto é, para que a gente tenha mais dinheiro na nossa vida, nós sempre precisamos buscar construir muito mais ativos, comprar muito mais ativos do que passivos. E se você decidir comprar um passivo, que no caso seria a sua casa própria, você no mínimo precisa fazer uma decisão inteligente, precisa tomar uma decisão inteligente, precisa se planejar para isso. A primeira coisa que eu acho importantíssima que você avalie é o valor da parcela. Se hoje você mora de aluguel, eu aconselho você a fazer algumas simulações para entender se o valor que você vai pagar da parcela do financiamento vai ser maior ou menor do que você paga hoje de aluguel. E por quê? Para saber se isso cabe no seu orçamento, para entender a sua capacidade de pagamento. Se você tem condições de fazer um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, pode ser que você consiga parcelas que sejam iguais àquilo que você paga de aluguel hoje ou até menores. Claro que isso também vai depender da região onde você mora, porque nós sabemos que no Brasil os valores dos imóveis, dos aluguéis, variam muito de uma região para outra, de uma cidade para outra. Mas sim, se você se você se adequa às condições do Minha Casa Minha Vida, pode ser que você consiga parcelas bem mais atrativas do que o aluguel que talvez você esteja pagando hoje. No entanto, se você não se adequa ao Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo, e você vai precisar financiar por algum outro banco, com taxas de juros maiores, além da taxa ser maior, você também pode encontrar prazo de parcelamento menor. E isso vai fazer com que o seu valor de parcela se torne talvez maior do que aquilo que você espera, talvez até maior do que o valor do aluguel que você poderia estar pagando hoje. Então, esses são pontos muito importantes de você considerar. E isso é importante para a gente analisar, não só se o valor da parcela vai caber no nosso orçamento atual, mas também para a gente conseguir fazer algumas projeções para os próximos anos. Nós precisamos entender que, querendo ou não, o financiamento é uma dívida, e é uma dívida de longo prazo. Por mais que você amortize, você vai ficar alguns anos da sua vida precisando pagar aquela parcela. E a nossa vida pode mudar, muita coisa pode acontecer, tanto para melhor quanto para pior. A gente sempre espera, e eu desejo que você sempre melhore na sua vida. Quero que a sua renda cresça, quero que você, se você trabalha de forma autônoma, quero que o seu negócio fature cada vez mais. Mas quais são as garantias se você é CLT ou concursado? Quais são as garantias que você não vai ser demitido? Quais são as garantias que você tem que o seu salário nunca vai diminuir? Ou se você é um profissional autônomo, quais são as seguranças, as garantias que você tem que alguma coisa não venha a acontecer que possa afetar o seu faturamento? Então, a gente sempre precisa, não é ser pessimista, é ser realista. O meu conselho é você esperar e trabalhar para construir o melhor cenário da sua vida, mas também se preparar para o pior. Então, escolha um valor de parcela que cabe no seu orçamento, sem contar com um dinheiro que você ainda não tem, ou com um cenário que você vive talvez há pouco tempo. O segundo ponto que você precisa saber antes de assinar o seu contrato de financiamento é o valor das dívidas, das obrigações que você já precisa pagar todos os meses. Quando uma pessoa compra uma casa, o valor da casa, o valor da parcela, não é a única coisa que ela precisa pagar todos os meses. Além daquilo, ela também tem as obrigações mensais,
e aquilo que é essencial, como moradia, transporte, alimentação e outras coisas, mas também outras dívidas que essa pessoa já pode ter. Só que muita gente esquece disso, ou faz de conta que esquece, acaba nem olhando para esse ponto quando decide fazer um financiamento imobiliário. O limite de financiamento hoje, considerando o salário de cada pessoa, gira em torno de uns 30%. Mas, obviamente, nenhuma instituição financeira vai perguntar para você quais são as outras dívidas que você tem. E nem é papel deles fazer esse trabalho. Esse é uma obrigação sua, é um papel seu. É você que precisa saber exatamente quais são as obrigações que você tem, que você todos os meses vai precisar pagar, e quais são as dívidas, aquilo que tem prazo para acabar, e saber até quando vai essas dívidas. E aí vai entrar aquela análise. Quais são as parcelas que você tem, as compras parceladas, quem sabe até dívidas com cartões de crédito, empréstimos pessoais, quais são as outras obrigações, outros compromissos que você tem e até quando eles vão caminhar com você. Quando você sabe exatamente como que estão essas parcelas, isso vai trazer para você mais clareza para entender se agora é de fato o melhor momento para você comprar a sua casa, ou se não seria mais inteligente você dedicar um pouco mais de esforço para se livrar de uma vez dessas parcelas, para que o valor do financiamento e mais as outras obrigações de fato possam caber no seu orçamento. O meu conselho é você fazer simulações e projeções para os próximos meses para decidir de forma inteligente se você financia ou não. O que não dá é você comprar sua casa, que hoje é o seu sonho, mas isso se tornar um pesadelo porque por falta de planejamento você não vai conseguir arcar com as despesas, não vai conseguir pagar as parcelas do financiamento e depois correr o risco de perder a sua casa ou o seu apartamento para o banco. O terceiro ponto, custos do imóvel. Esteja ciente do quanto isso vai te custar e se prepare para pagar até um pouquinho mais do que aquilo que estão te informando. Eu moro num condomínio de casas e o que eu mais ouço aqui é pessoas reclamando que no momento da venda do imóvel, acho que muitos compraram na planta. Eles informaram que o valor do condomínio não passaria de R$180, mas agora com outras coisas que foram feitas e a inclusão da água, já está na casa dos 300. E também pessoas reclamam que falaram para eles que o valor da parcela do financiamento mais a entrada não passaria de um valor X, mas agora esse valor está maior. Até se você já comprou sua casa financiada, conte aqui nos comentários como que foi a sua experiência. Mas é muito importante que você esteja ciente de quais são os custos que você vai ter além da parcela do financiamento. Quanto vai custar a entrada, quanto vai custar a documentação, você vai morar num condomínio? Se você for morar num condomínio, qual vai ser o valor desse condomínio? E considere sempre que todas as melhorias que são feitas dentro de um condomínio e que são decididas em assembleias, aquele valor vai ser dividido para todos os moradores. Uma cobertura de uma quadra, um muro que seja construído no condomínio, as áreas de lazer, a manutenção, tudo isso é dividido entre os moradores. Quanto mais moradores tem naquele condomínio, menor é o valor que vai ficar para cada um pagar. Agora, quanto menos moradores, esse valor pode aumentar. Então, isso pode fazer diferença no seu orçamento. O quarto ponto, gente, é também um conselho de planejadora financeira. Não se descapitalize. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar aqui porque vai contra aquilo que muitas pessoas fazem. Mas não é inteligente você usar todo o dinheiro que você tem para comprar um imóvel e ficar sem R$1 para te socorrer em caso de emergência. Eu sei que comprar sua casa é um sonho para você e que muita gente se esforça muito para conseguir realizar esse sonho. Faz renda extra, vende carro, vende moto, vende imóveis, faz aquilo que até nem imaginaria que estava disposto a fazer para conseguir juntar o valor de entrada. Mas o que eu quero te convidar a pensar é que se você conseguiu juntar, sei lá, R$40 mil para pagar a entrada e a documentação que seja, e isso é todo o valor que você tem, para onde você vai correr caso aconteça uma emergência na sua vida? Porque sem uma reserva financeira, qualquer pequeno problema pode se tornar um grande problema para você. E quem tem casa sabe muito bem que sempre tem alguma coisa para você resolver. E eu nem estou considerando aqui a questão da decoração da casa, né? Eu estou considerando somente o básico. Mas não somente a questão da casa. Outras emergências, outras coisas da vida pode acontecer. Quem tem filhos sabe que
Filho pode ficar doente, pode precisar comprar um remédio, pessoas, você, sua família, seu esposo, sua esposa pode precisar de um médico, enfim, outras coisas podem acontecer. Então, se você não tem uma reserva financeira, se você não tem recursos próprios para você recorrer em casos assim, você com certeza vai precisar recorrer para cartão de crédito, para empréstimos em bancos, para empréstimos com amigos, com familiares, e isso vai se tornar uma nova dívida, uma nova parcela no seu orçamento, além das parcelas que você já tem. Por isso, meu conselho, a minha orientação para você que está pensando em comprar a sua casa é: tenha um valor de reserva financeira além do valor que você vai usar para comprar a sua casa. Não fique contando com a sorte. O quinto ponto que eu acho inteligente que você faça: se possível, alugue antes. Mas Pamela, eu já moro de aluguel. Calma que na verdade esse é o conselho mais para você experimentar, dentro do possível, a casa que você quer comprar antes de você decidir se realmente vai comprar ou não. E eu falo dentro do possível porque, obviamente, quem compra uma casa na planta não tem como experimentar antes de fazer a compra. Mas se você decidiu que vai comprar um apartamento, talvez um apartamento pequeno, 1 ou 2 quartos, você já morou num apartamento assim? Será que não é inteligente você, por um pouco espaço de tempo, alugar um apartamento parecido com aquele que você quer comprar, para entender se você se adapta àquilo, se é o que você realmente está buscando? Você já morou em um condomínio? Você sabe como que funcionam as regras? Será que antes de você comprar uma casa ou um apartamento que você vai precisar pagar condomínio, e você nunca morou num condomínio antes, será que não é inteligente você alugar antes para ter essa experiência, para ver se realmente é isso que você está buscando? Ou se você está pensando comprar uma casa que já está pronta dentro de um condomínio que já está formado. Por que não alugar essa casa por um pouco espaço de tempo para você entender quais são as regras que tem dentro daquele condomínio, qual é o síndico, quais são as normas que são colocadas, os valores que você tem que pagar, para ver se realmente é isso que você quer. Ou até mesmo casa de rua. Você vai comprar uma casa de rua num bairro que você ainda não mora, que você não conhece. Por que não alugar primeiro? Para entender se aquele bairro é seguro, se atende aquilo que você está buscando, se seus filhos estarão seguros naquele lugar. E isso eu considero importante não por pensar que esse vai ser o único imóvel, a única conquista que você vai ter na sua vida. Não, mas sim porque eu vejo que muita gente acaba se decepcionando porque não analisou esses pontos e vai morar no lugar e acaba não se acostumando com o lugar, acaba não se sentindo bem, acaba não sendo tudo aquilo que ela esperava. Sendo que você sim pode experimentar essas coisas antes. O sexto e último ponto que eu quero trazer para vocês é calma, não tenha pressa de financiar. Eu sei que quando se trata de um sonho e aparece uma boa oportunidade, a gente começa a ficar ansioso, não é verdade? Aí começa aquela conversa de que, nossa, essa é uma oportunidade única, que você precisa assinar esse contrato hoje, tomar essa decisão para ontem. Mas não é assim, não precisa ser dessa forma. Então calma, espere, não tome nenhuma decisão por impulso, não deixe que as emoções tomem conta de você. Seja mais racional possível e avalie todos os pontos que você precisa avaliar. E quando eu falo para você não ter pressa de financiar, é tanto para você poder escolher o melhor financiamento para você, com as melhores condições de juros, de parcelas, mas também para você conseguir fazer um bom negócio nessa compra e, além disso, para você entender se esse é o melhor momento para você financiar, considerando o seu momento de vida e aquilo que você pretende fazer no decorrer dos anos. Qual é o seu momento de carreira? Você vai comprar uma casa que você vai morar nessa casa? Ou você está trabalhando numa empresa que exige que você viaja bastante e talvez você não vai nem conseguir aproveitar a casa que você está comprando? Você é solteiro? Você vai se casar? Você tem filhos? Quais são os seus planos para o futuro? O seu momento de vida interfere nessas decisões e é inteligente que você considere esses pontos antes de decidir se compra a sua casa ou não. Esses são os pontos que eu considero fundamentais que você analise antes de você fazer um financiamento. Eu defendo que você realize os seus sonhos. Se é seu sonho ter a sua casa, eu quero que você conquiste isso, mas eu quero que você faça isso de uma forma consciente. Se você ainda não curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal, já aproveita e deixa o seu like, se
inscreve no canal para me ajudar a crescer e para que você possa aprender cada vez mais sobre finanças pessoais. E caso você precise de um acompanhamento mais de perto, eu sou planejadora financeira e eu posso te ajudar a organizar as suas finanças agora em 2025. Me chama no Instagram para conhecer melhor o meu trabalho. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!